Glória. Pai do Senhor aos irmãos. Eu vou aproveitar a amada igreja de pé para nós fazermos uma leitura. E depois da leitura eu deixo agradecimentos, também considerações. E aí estarei ministrando. Nós iremos ler o Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 16. Iremos ler alguns versículos, que é o de número 13 ao 20. Mateus, capítulo de número 16, versos de número 13 ao 20. Eu disserto o texto, os irmãos apenas acompanhem. Amém? Diz assim, ó. E chegando Jesus nas partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns respondendo disseram-lhe João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse ele: Disseste bem, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que está no céu. Por isto te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão, e te darei a chave do reino dos céus. E tudo que for ligado na terra será ligado nos céus, e tudo o que for desligado na terra será desligado nos céus. E então mandou que aos seus discípulos a ninguém disseste que ele era o Cristo Jesus. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, tomando seus assentos. Oh, glória. Que seja Deus sempre louvado. A Ele sempre toda honra e glória, porque dele pertence o domínio, a majestade, a sabedoria e o reino. Então seja para Ele a nossa adoração em ações de graças, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, e principalmente porque Ele é misericordioso. Eu quero expressar gratidão a Deus por poder estar aqui com essa amada igreja, lhe oferecendo um culto e poder também comungar convosco. Quero que todos os irmãos se sintam abraçados por essa alegria que tenho de poder estar aqui. Deus abençoe ao pastor Adiel, é isso? Acertei o nome do pastor. Deus abençoe o senhor, toda a sua família, e que todo o trabalho de suas mãos venham prosperar. A nossa irmã missionária Fran, é uma honra te conhecer pessoalmente. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe muito a sua vida, assim como todas as irmãs aqui, obreiros, membros, visitantes. É honra poder estar convosco. Eu estou acompanhado do meu amigo Eric, que sempre que pode me acompanha. Deus abençoe muito, servo do Senhor. A Nicole está ali também.
sua enteada. É uma honra, minha esposa não pôde vir, que nós estamos com visita em casa hoje, mas eu trago a paz da serva do Senhor, assim também como a paz do meu pastor, Ivan Tavares Ribeiro, que é um pastor lá nosso, setorial, do setor 63 da Assembleia de Deus do Belém, lá em Cidade Tiradentes, onde eu moro. Eu acho que dos que moram mais longe aqui, um deles eu sei que é eu. Isso eu tenho certeza, quase que absoluta, tá bom? Mas vamos lá. Eu me identifico muito com esse texto e, devido aos louvores e o direcionamento do culto, eu senti de compartilhar com os irmãos. Preciso muito da atenção dos irmãos, tá? A palavra de Deus, ela é sempre muito boa, você lendo, ouvindo, dissertando, mas eu, a princípio, ministrando, eu sou bem cansativo. Eu mesmo nem me aguento. Às vezes eu vou ver algum vídeo meu ministrando, eu não aguento 1 minuto e já paro. Eu já disse para mim mesmo, você é um chato e eu não te aguento. Mas daí essa tarefa vai ficar aos irmãos aqui, tá bom? Mas eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar contigo e o nome do Senhor ele vai ser glorificado, tá bom? Vamos lá. Esse texto aqui, ele é o texto que marca o ano da popularidade de Jesus. Quando chegou a este tempo, Jesus ele já era o nome mais popular em Israel. Era o mais comentado. Ele já era o ser mais buscado. Porque em qualquer espaço geográfico em que Jesus ele se posicionava, aqui ele já era seguido por uma massa de pessoas, por uma multidão que de uma forma intensa e até desesperada, só queria estar nos lugares onde Jesus estava, seja num alto monte, num vale, num deserto, na beira de um lago, numa casa. Era Jesus chegar numa sinagoga, no templo. Ali ele chegava às vezes a ser comprimido pelas pessoas por tamanha grandeza daquilo que ele veio exercer aqui na terra. Porque apesar do seu ministério ter sido exercido num prazo curto de tempo, o ministério de Jesus ele foi muito atraente. Ele trazia as pessoas para perto de si, por tamanha grandeza e pelos requisitos que cercou o seu ministério e deu muito peso ao mesmo. Um dos requisitos que marcou muito o ministério de Jesus foi a pregação da palavra, porque todas as vezes em que Jesus ele abria sua boca para trazer uma ministração, ele prendia a atenção das pessoas e fazia com que os mesmos ficassem em estado de admiração e também de perplexidade por tamanha sabedoria e autoridade com que ele pregava. Isso a gente pode observar. É num dos primeiros sermão pregado por Jesus, que é conhecido como o Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e o 7 do Evangelho, que também escreveu Mateus, vai nos relatar que quando ele termina aquele sermão, o comentário entre as pessoas era mais ou menos assim: mas que pregação maravilhosa é essa? Mas que doutrina? Porque este que agora ele ensina entre nós, ele não ensina como os escribas e como os fariseus, mas este ensina como tendo autoridade. A pregação de Jesus era maravilhosa. Ele sim deve ser considerado o maior pregador de todos os tempos, e até mesmo às vezes em que Jesus ele apertava um pouco o sermão, que ele vinha com uma palavra mais dura, principalmente quando ele observava que o povo estava muito terreno, aqueles que o seguiam pelas suas palavras não queriam o deixar, e isso a gente pode observar quando ele multiplicou pães e peixes, e as pessoas ficaram agora todas desesperadas, apenas por conta de milagres, por conta de multiplicação de pães, por multiplicação de peixes, e ele vem para cima do povo com uma palavra dura, dizendo: vocês só querem andar atrás de mim, é por causa de uma comida que perece. Daí ele começa a vir com uma pregação
pregação dura. Daí alguns que estavam entre a multidão já logo começaram a dizer: eu não vou ouvir esse discurso, é duro ouvir essa palavra. E começaram logo a ir embora, e foi 1, foi 10, foi 100, uma multidão de pessoas. Daí Jesus, ele simplesmente, ele vai chamar os 12 discípulos e vai dizer para eles: vocês querem voltar para a casa de vocês também? Vocês querem ir embora? Então vocês podem ir agora. Eu vou dizer, igual os carioca costuma dizer: ó, rala, mete o pé, vai embora. Daí um dos discípulos, por nome de Pedro, ele vai dar uma das declarações que eu acho das mais lindas que um homem pôde dar nas Escrituras, quando ele vai dizer no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 6 e no verso de número 68, dizendo: Senhor, mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Jesus, ele tinha uma pregação maravilhosa, ele era um pregador acima da média. Em um outro requisito que marcou muito o ministério de Jesus foi o poder que ele exerceu sobre o mundo natural e também sobre o mundo sobrenatural, porque no mundo sobrenatural, por exemplo, ele exercia nas coisas invisíveis autoridade sobre os demônios. Já nas coisas físicas, nas coisas da natureza, ele exercia ordem sobre a mesma. E isso a gente pode observar às vezes em que ele precisava fazer alguma viagem de barco, e de vez em quando as tempestades começavam a combater a embarcação, e ele era ali despertado do teu sono, e ele só se colocava de pé no barco, e ele liberava uma palavra dizendo: o vento, aquieta-te, e logo o vento cessava. Ele liberava uma palavra sobre as ondas do lago de Genezaré, e logo se fazia bonança. É tanto que nós vamos observar em Marcos, no capítulo de número 4, no verso de número 41, que quando Jesus, ele acalmou a tempestade, os discípulos, eles vão fazer uma reunião dentro da embarcação, e começa um a dizer para o outro: mas que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedece? Jesus, ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre o mundo sobrenatural. É tanto que ele andava sobre as águas, ele multiplicava pães, ele multiplicava peixes. E um outro requisito que marcou muito o ministério de Jesus foi o poder que ele exerceu sobre as enfermidades, porque os 4 evangelistas que escreveram sobre ele, eles não vão hesitar em mostrar tantas e quantas foram as curas manifestas pelo ministério de Jesus, tanto pelo poder da palavra como pela imposição de mãos. Jesus, ele curou diversos enfermos e diversos tipos de enfermidade, mas um requisito que marcou muito o ministério de Jesus, e esse mexe comigo, foi o poder que ele exerceu sobre a morte, porque além de Jesus ele ter sido considerado a primícia da ressurreição definitiva, porque ele é o primogênito dos mortos, ele ressuscitou diversos mortos de forma não definitiva, só que só 3 deles são narrados nas Escrituras, e um está em Marcos, no capítulo de número 5, no verso de número 37 em diante, que está escrito que ele ressuscitou a filha de um príncipe por nome de Jairo. Já em Lucas, no capítulo de número 7, no verso de número 11, está escrito que Jesus, ele ressuscitou o filho de uma mulher viúva de uma cidade por nome de Naim. Mas Jesus, ele faz algo que estremece a minha alma e mexe muito com a minha mente, e eu que tenho uma mente tão limitada, eu nunca consigo alcançar. É um tamanho feito por Jesus, é no evangelho que escreveu João, no capítulo de número 11, aonde está escrito que numa aldeia por nome de Betânia tinha um morto que estava em estado de
decomposição, porque a irmã do morto, ela deu uma declaração que ele era um morto de 4 dias e que já cheirava mal, e Jesus, ele simplesmente, ele vai entrar dentro daquela aldeia, ele vai parar diante daquela sepultura e ele vai liberar uma palavra dizendo: ô Lázaro, vem para fora. E logo aquele morto foi ressuscitado e o nome do Senhor, ele foi glorificado. Jesus, ele é a razão de nós estarmos aqui, é nele que nós acreditamos, e é por intermédio do nome dele que eu acredito que coisas extraordinárias vai acontecer aqui no nosso meio. E é por isso que Paulo, ele escreve acerca deste nome, quando vai estar escrito em aos Filipenses, no capítulo de número 2, no verso de número 5, até o verso de número 11, dizendo: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo e se fazendo semelhante aos homens, achado numa forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, a qual, ao nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão nos céus, da terra, debaixo da terra, se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é Senhor, é para a glória de Deus Pai. E quem acredita nesse nome poderoso, quem só está aqui por intermédio deste nome, quem acredita que algo de sobrenatural vai acontecer aqui por intermédio deste nome, então você vai encostar assim a mão no ombro do irmão da esquerda e da direita, e você vai dizer para ele assim: é por intermédio deste nome, meu irmão. Diga para ela também: é por intermédio deste nome, minha irmã, que algo sobrenatural vai acontecer aqui. E se você acredita nisso, já enche esse pulmão de fôlego e libera pelo menos uma meia dúzia de glória, que é só pro diabo passar vergonha. Oh glória! Oh glória! Vamos lá. Oh aleluia. Esse texto, ele não marca só o ano da popularidade, como também ele é um texto que Jesus, ele vai se revelar de uma forma íntima aos seus discípulos. Ele vai se identificar. Ele estava com os discípulos num lugar secreto e ele vai fazer uma pergunta dizendo: o que os homens estão dizendo acerca do Filho do Homem? Daí um dos discípulos vai dizer: Senhor, estão dizendo alguns por aí que o Senhor é o que batizava, o João Batista. Mas por conta de uma profecia acerca do próprio João, usando a figura de Elias, em Malaquias capítulo 4, verso de número 5, uns dizia ele ser esse Elias, mas também a tradição dos judeus acreditava que naqueles dias os profetas se levantariam, inclusive Jeremias. Então uns dizia ele ser Jeremias ou um dos profetas. Jesus, ele chama os discípulos e faz uma outra pergunta, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? É claro que para descrever Jesus é um desafio, é uma missão, é algo que quase impossível. Porque a gente pode às vezes até querer buscar numa palavra, numa frase, buscar num poema, numa poesia, num cântico, até mesmo num atributo, num substantivo, num adjetivo, e não vamos encontrar uma palavra que descreva essa pessoa, Jesus. É tanto que quando Pedro ele vai dar uma resposta, foi por intermédio de uma revelação que foi dada por Deus, dizendo: tu és o Cristo. Essa expressão Cristo
Cristo, usada por ele aqui no grego, que é o Christos, ele é uma transliteração do Mashiach, ou Meshihá, no hebraico, Messias. Messias, Cristo, é a mesma palavra e quer dizer o ungido, o Filho do Deus vivo, e foi a melhor das respostas que alguém poderia dar acerca da pessoa de Jesus, até porque Jesus, quando ele faz essa pergunta, ele não faz como um ser humano comum, porque um ser humano comum fazendo uma pergunta como essa, ele apenas usa de uma conjunção verbal. Jesus aqui ele não estava conjugando o verbo, ele estava usando de um nome, ele estava até materializando o próprio verbo, porque essa expressão, eu sou, usada por ele aqui, no grego, o aego eimi, ele é uma transliteração daquelas 4 consoantes do tetagrama sagrado, que dá origem ao nome Deus, YHWH, que para o judeu é um nome ilegível, ele é impronunciável, e o máximo que a mente humana alcançou para definir essa expressão é aquele que possui a existência em si próprio, ele é Deus dentro do próprio Deus. Olha o tamanho disso. Ou também essa expressão por ele pode ser usada dessa forma aqui, ó. Eu sou aquilo que eu quero ser. Ou também essa expressão, ela pode ser usada dessa forma aqui, ó. Eu sou aquilo que a tua necessidade precisa que eu seja, porque se você estiver com frio, eu sou o que te aquece. Se estiver com calor, eu sou o que te refrigera. Se estiver com sede, eu sou o que te sacia. Se estiver com fome, eu sou o que te alimenta. Se estiver caído, eu sou o que te levanta. Se estiver triste, eu sou o que te alegra. Se estiver sendo perseguido, eu sou o que te protege. Se estiver enfermo, eu sou o que te cura. Essa expressão, eu sou, usada por ele, tem um peso muito grande, tem uma autoridade. Por exemplo, ele por auto se afirmar, ele por ser, os céus o reverenciam. Por exemplo, lá diante do trono dele, ficam 4 serafins clamando uns para os outros. Eles não clamam para ele, fica um clamando para o outro. É mais ou menos dessa forma. Vem um serafim e diz assim, ó, ele é santo. Daí o outro responde, ele é santo. Daí vem o outro e responde, ele é santo. Daí vem o outro e responde, ele é santo. Fica lá diante do trono dele 24 anciãos da mesma forma, dizendo, ó, ele é digno. Daí o outro responde, ele é digno. Daí vem o outro e responde, ele é digno. Ele por ser, a terra ela estremece e o inferno se cala. Você já observou quando o Abraão ficou desanimado dentro da tenda? Ele vai lá fazer uma visita no Gênesis, no capítulo de número 15, no verso de número 1, ele vai dizer, ô Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O mesmo Abraão, um dia cansado de esperar o Isaac, ele começa a querer pegar alguns atalhos, querer cortar alguns caminhos. Daí ele vai lá novamente falar com Abraão, é no Gênesis, no capítulo de número 17, no verso de número 1, e ele vai dizer, ô Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você trate de andar na minha presença e ser perfeito. A nação de Israel foi massacrada no Egito, humilhada, afligida, até o dia que as orações do povo subiu
No mesmo dia em que Moisés, ele estava num alto monte, e ele vai falar com Moisés no Êxodo, no capítulo de número 3, no verso de número 5 e 6, dizendo: Moisés, tira essa sandália dos seus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Só que Moisés, diante de toda aquela glória, diante daquela visão, diante daquela voz, ele começa a olhar para a sua natureza pecaminosa, e ele vai dizer: Senhor, mas quem sou eu para ir adiante do teu povo? Quem sou eu para se apresentar diante de Faraó? Me diga aí, qual é o nome que eu vou usar lá dentro do Egito? Diga para mim, a que nome eu estou sendo enviado? Daí no Êxodo, no capítulo de número 3 e no verso de número 14, ele vai dizer: Moisés, eu sou o que sou. E tem mais, Moisés, diga para o meu povo, diga para Faraó, que é o eu sou que está indo adiante de vós. Observa em Isaías, no capítulo de número 43 e no verso de número 11, olha o que ele vai dizer: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Tem uma passagem que ela mexe com os crentes, ela nos deixa pentecostais, cheio de coragem. Eu mesmo, quando eu leio, quando eu escuto, ou quando eu disserto, eu fico desse tamanho. É Isaías, capítulo 43 e no verso de número 13, olha o que ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, oh glória, eu sou, e não há ninguém que possa poder fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, visitando a minha igreja eu, transcendendo até a casa do meu povo. Quem impedirá? E eu quero ver aonde está as guarnições do inferno para querer nos afrontar. Se o poderoso eu sou, ele está aqui no nosso meio para salvar a nossa casa, para libertar nossa família. Quem acredita no poderoso eu sou aqui nessa noite? Quem acredita que ele está aqui no nosso meio? Então você vai erguer as mãos o mais alto que você pode e vai liberar esse glória, vai liberar esse aleluia. Ebaracalabaracéria. Minaio séria. Aleluia. O mano é minaio sé, mandou que minaia séria. Oh glória. O evangelho que João escreve é aonde ele usa mais dessa expressão: eu sou. Eu sou. Eu sou. Até porque, na minha opinião, o tema central, o que gira em torno do evangelho que João escreve, é o que se tem de mais profundo na história. Porque para mim não tem nada mais extraordinário do que Deus da salvação que se fez um homem. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Não tem nada mais lindo do que Deus para salvar se materializar. Oh glória. Oh glória. É por isso que está escrito em João, capítulo de número 1 e no verso de número 14. E o verbo se fez carne. Oh glória. Aleluia. E habitou entre nós.
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vamos ver em João muito essa expressão, eu sou, eu sou, eu sou. Por exemplo, em João, no capítulo de número 6, no verso de número 35, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Em João, no capítulo de número 6, no verso de número 48, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Em João, no capítulo de número 6, no verso de número 51, a primeira parte, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Em João, no capítulo de número 8, no verso de número 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas achará a luz da vida. Em João, no capítulo de número 8, no verso de número 18, ele vai dizer, eu sou o que testifica de mim mesmo. Em João, no capítulo de número 8, no verso de número 57, ele vai dizer, em verdade vos digo que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 9, ele vai dizer, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. João, no capítulo de número 10 e no verso de número 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 14, ele vai dizer, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Em João, no capítulo de número 11, no verso de número 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João, no capítulo de número 14, no verso de número 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João, no capítulo de número 15, no verso de número 1, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Quando ele vai visitar João numa ilha chamada Pátimos, em Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso de número 8, ele vai dizer, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Daí o escritor da carta aos Hebreus, ele escreve algo que é para a gente dar pelo menos uma dúzia de glória, quando vai estar escrito no capítulo de número 13, no verso de número 8, a seguinte expressão, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, oh glória, hoje, aleluia, e eternamente. Oh glória, aleluia. Se ele é o primeiro, ele é o derradeiro, oh glória, ele é a criação e também a consumação, então ele é ontem, Jesus é hoje, amanhã, passado, presente, futuro. Jesus, ele é como um eixo, tudo gira em torno dele, ele é como uma engrenagem. Tempos e plenitude, está tudo concentrado nele. É tanto que os tempos, eles são divididos assim, ó, antes de Cristo, ou glória, e depois de Cristo. Tudo está relacionado a ele. Eu vou dar um exemplo. Qualquer um de nós, para usarmos essa expressão, eu sou,
sempre no auxílio de um substantivo ou de um adjetivo, nós temos que usar dessa forma aqui, ó. Ontem eu era. Ô, glória. Hoje eu sou. Amanhã eu serei. Jesus, ele não usa dessa forma que nós usamos. Ele usa dessa forma aqui, ó. Ontem eu sou. Hoje eu sou. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai nos reserva até esse final de 2022. Eu não sei de nada que vai acontecer. Mas eu tenho uma certeza, que Ele já está lá. Dizendo, eu sou. É por isso que Paulo ele escreve na carta aos Romanos, capítulo 16, verso de número 36, dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as. Então ele é de manhã, ele é de tarde, ele é de noite. Jesus, ele é na segunda, ele é na terça, ele é na quarta, ele é na quinta, ele é na sexta, ele é no sábado e ele é no domingo. Jesus, ele é em janeiro, ele é em fevereiro, ele é em março, ele é em abril, ele é em maio, ele é em junho, ele é em julho, ele é em agosto, ele é em setembro, ele é em outubro, ele é em novembro e ele é em dezembro. Ele é na primavera, ele é no verão, ele é no outono e ele é no inverno, ele é na flora e ele é na fauna, ele é no hemisfério sul e também no hemisfério norte, ele é no trópico de Câncer e também no trópico de Capricórnio, porque ele é no leste, ele é no oeste, ele é no norte e ele é no sul, ele é no céu atmosférico, ele é no céu astrológico e ele é no céu do céu. Se ele é no astrológico, ele é em Mercúrio, ele é em Vênus, ele é em Marte, ele é na Terra, ele é em Júpiter, ele é em Saturno, ele é em Netuno, ele é em Urano e ele é em Plutão, ele é no Atlântico, ele é no Índico, ele é no Pacífico, ele é no Ártico e ele é no Antártico, ele é na América, ele é na Europa, ele é na Ásia, ele é na África e ele é na Oceania, ele é aqui na igreja, ele é na tua casa, ele é na tua família, ele é nos teus sonhos, ele é nos teus projetos, ele é na tua empresa, é ele que merece glória, ele merece aleluia, a adoração é para ele, porque ele salva, ele liberta, ele batiza no Espírito, ele renova, ele cura, ele restaura, ele restitui, é ele que é o Adonai, é o El Shaddai, é o Elohi, é o Elion, é o El Adonai, ele é o Mekadeskim, o Tessidikeno, o Tessabaó, ele é Nissi, ele é Jireh, ele é o Rafá, é ele que daqui a pouco ele vai chegar por aí, já está chegando o tempo, e dessa vez ele não vai vir no ventre de uma mulher, ele não vai vir dentro de uma manjedoura, ele não vai vir montado no jumentinho, dessa vez os homens não vão injuriar na face dele, ninguém vai bater, ninguém vai cuspir, não vai ter chibatadas, não vai ter coroa de espinhos, não vai ter prego nas mãos, não vai ter prego nos pés, ninguém vai perfurar ele pelo lado, ele não vai vir
carregando uma cruz pesada, e tampouco dentro de uma sepultura, mas daqui a pouco, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus e com o alarido, ele vai rasgar esses céus e vai ser montado num cavalo branco, e na veste da sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e é senhor dos senhores. Ele é rei dos reis e é senhor dos senhores. Quem acredita que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, então você vai segurar na mão do teu irmão e da tua irmã, e você vai dizer para ele: o teu Jesus é, meu irmão, o teu Jesus é, minha irmã. Quem acredita no Todo-Poderoso, levanta suas mãos, e pelo menos por 10 segundos, quem pode dar glória pelo menos por 10 segundos, aqui do meu lado esquerdo, você pode dar pelo menos 10 segundos de glória para ele. E aqui do meu lado direito, na minha retaguarda, Satanás, você está só para passar vergonha, pode ficar derrotado aí nos quintos dos infernos, porque se você pensou que essa mulher ou este homem ia parar por causa de crise, a igreja está de pé, adorando o poderoso. Eu sou quem pode dar glória pelo menos por 10 segundos. Sobe a temperatura. Manoquema na calabaracel, e esse nome tem poder, esse nome ainda tem poder de desfazer as obras do diabo, esse nome tem poder de desfazer macumbaria, esse nome tem poder. Tem pessoas que por causa das eleições foram lá nas redes sociais e colocaram que o Brasil, a igreja está de luto coisa nenhuma, porque nós adoramos um nome que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem pode adorar, adora! Quer ser batizado com o Espírito Santo, fecha os olhos e vai dando glória. Quem veio aqui nessa noite para ser renovado, fecha os olhos e vai dando glória. Quem está de pé junto a essa fonte chamada Jesus para ser curado, se prepara, porque aquele exame médico da enfermidade que não tem cura e do tratamento limitado, o médico vai olhar o próximo exame e vai dizer: eu não estou entendendo nada. Está curada, porque há poder, há poder. Sobe a temperatura e vai dando glória. Aqui do meu lado esquerdo, quem pode subir a temperatura e dar glória? Aqui do meu lado direito, quem pode subir a temperatura e dar glória? Sobe a temperatura, sobe a temperatura. Você que acredita nesse nome poderoso, libera esse glória.
Quem pode levantar as suas mãos para adorar? Quem pode levantar as suas mãos para adorar? O teu Jesus, Ele é o poderoso eu sou, e Ele está aqui no nosso meio. A igreja está sentindo a presença dEle. Cadê os crentes que seja essa presença? Então adora, adora, adora. Séria, Marauacé, Medoque, Minacalocé. Tem pessoa que está preocupada por causa de trono da terra, mas o trono dos céus Ele está muito bem ocupado e vivo. Segura na mão desse irmão e segura na mão dessa irmã e diga assim, ó: o trono lá de cima está bem ocupado. Diga para ela: o trono lá de cima está bem ocupado. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Glória, oh glória, emana a séria, oh glória, glória, Surabara sé, oh glória, nome poderoso. Nome poderoso, esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Glória. Glória. Sério. Eu nunca consigo terminar esse texto. Eu vou resumir aqui e a gente encerra. Mandou ré, mandou que minaia séria. Glória. Eu vou resumir aqui e a gente encerra. Ele, por se auto afirmar, porque Ele é. Se você se sentir à vontade, eu sei que tem pessoas que não gostam e eu respeito. Mas se você se sentir à vontade, diga pelo menos para 3 pessoas: Ele é. Ele é. Ele é.
Aleluia. Ele, por ser, ele deixa duas garantias. Ele fecha uma porta e depois abre outra. Ele chega para Pedro e diz assim, ó: tu és Pedro, um fragmento, uma pequena pedra. Daí ele vai transferir para ele novamente, para a rocha, dizendo assim, ó: e sobre esta pedra eu edificarei. A minha igreja. E contra ela as portas do inferno. Não. Essa não. Essa não. Essa não. Fala assim, as do inferno não. Ele fecha as portas do inferno. Ele mesmo vai dizer em Apocalipse, eu não vou me lembrar o verso, mas é no capítulo 1, ele fala assim, ó: eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. É o controle. Daí no 3:7 de Apocalipse ele também fala, ó: eu tenho nas minhas mãos a chave de Davi, que quando abre, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Ele está garantindo, ó, as do inferno não prevalecerão. Essas portas do inferno, ela pode até avançar. Aqui ele estava falando com os discípulos acerca das portas do inferno, que era a perseguição de Roma. Ela até avança. Ela até toca, mas prevalecer não. Ele fecha as do inferno, daí ele vai abrir uma outra porta. Se ele fecha as do inferno, ele vai abrir uma outra que ele vai dizer assim, ó: e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos lá. Vou resumir para encerrar. O reino dos céus é simples. É o governo da parte superior sobre a parte inferior. Sendo que esse reino é aquele sonho de Jacó, quando ele estava em fuga, daí ele vai dormir no deserto, Gênesis 28, do 10 em diante, e ele vai ter um sonho de uma escada que é posta sobre a terra, que anjos sobem e anjos descem, e o Senhor estava lá no topo da escada. Essa confirmação deste reino é quando Jesus ele estava escolhendo pessoas. E ele escolhe um certo Filipe que está passando ali na região de mora, e ele vai ver um amigo, um vizinho, um companheiro, um parente, por nome de Natanael. E ele vai dizer: Natanael, aquele que falou Moisés na lei e os profetas, ele está aqui entre nós. É Jesus, e de Nazaré. Quando ele cita Nazaré, Natanael logo vai querer o subjugar, ou até mesmo menosprezar, dizendo: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe pega e fala: vem e vê. Quando Natanael ele se aproxima, Jesus ele fala: eis um israelita, sem mistura, que não há dolo. Daí Natanael ele pega e fala para Jesus: mas o senhor me conhece de onde? Nunca te vi, o senhor nunca me viu, o senhor não mora aqui. Daí Jesus ele vai dizer: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma. Daí Natanael fica todo maravilhado com a revelação. O senhor é um profeta. Daí Jesus ele vai dizer assim: só porque eu disse que antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira, você está aí todo maravilhado? Anda comigo.
me segue, porque a partir de agora você verás os céus com anjos que sobem e anjos que descem sobre o Filho do Homem. Só que em João capítulo 1, verso 11, esse reino dos céus era primeiramente para a nação de Israel, só que lá está escrito que estes o rejeitaram. Daí então, esse relacionamento da parte superior com a parte inferior vai ter uma transição, quando ele dá a chave nas mãos da igreja. Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Daí ele vai dar essa transição, ela passa por nós. Esse elo da parte de baixo com a parte de cima está com a igreja, quando ele vai dizer assim, ó: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. Por que que ele não fala tudo que é ligado nos céus é ligado na terra? Mas ele vai dizer, tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Porque os céus, ele não precisa de ligação. Porque os céus, ele não se desliga. A terra fica um caos e os céus, tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tudo sob controle. Nos céus não tem nenhuma pernada. Nos céus não tem desencontro de informação. Nos céus não tem desespero. É o Pai, o Filho, o Espírito. Está tudo aqui. Agora na terra não. A terra vira um descontrole. Só que daí ele deixa um alerta para a igreja. Se liga embaixo, que a gente liga em cima. Concorda embaixo, que a gente só aprova em cima. Eu concordo, eu estou ligado. Eu tenho um jeitão de desligado, mas eu estou ligado. E eu concordo com tudo o que aconteceu, e mesmo dos dias que eu não participei, eu concordo com tudo que aconteceu aqui. Eu concordo com a liderança do pastor e respeito. Eu concordo com a liderança das irmãs. Eu concordo com a liderança dos visitantes. Eu concordo com esses homens. Eu concordo com essas mulheres. Eu concordo com essa igreja. Eu concordo que ele salva. Eu concordo que ele liberta. Eu concordo que ele batiza. Eu concordo que ele renova. Eu concordo que o Brasil é dele. Eu concordo com tudo. Eu concordo com tudo que está sendo ligado aqui embaixo. Então, se todo mundo está ligado, nós estamos tudo em concordância aqui, o céu só está dizendo assim, ó: eu também estou concordando. Eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou batizar, eu vou curar, eu vou fazer, eu quero fazer. Ó, vamos lá. Ó, é simples. Olha o Pentecostes como foi. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, parte inferior. Quando de repente veio dos, parte superior. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, terra. Quando de repente veio dos. Mas vamos lá. E agora encerra. Às vezes eu quero fugir disso, mas eu tenho que contar. Quem acredita que ele fecha as portas do inferno? E quem acredita que ele abre as portas dos céus? Nós temos os céus ao nosso favor. Nós temos os céus. Eu fui um filho muito rebelde. Às vezes eu não quero contar isso, mas é inspiração. É do Espírito. Eu fui um filho muito rebelde. Rebelde. Nasci em berço evangélico. Quando eu nasci, meus pais, eles ficaram muito nessa transição Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Daí minha mãe engravidou da minha irmã, daí depois engravidou de mim lá no estado do Rio de Janeiro, só que ela gestante voltou para São Paulo, nasci em São Paulo. Só que daí minha mãe com 1 mês para 2 meses da minha existência voltou para o Rio. Só que quando ela estava em São Paulo, ela mandou uma mensagem dizendo, ó, nasceu o Luiz Carlos, era para mim carregar o nome do meu falecido pai, que para mim seria uma honra. Só que daí minha avó paterna, que dorme no Senhor desde o ano passado, ela falou assim, não, esse não vai ser o Luiz Carlos, porque esse vai ser um profeta.
Vai ser um pregador da palavra. O nome dele é Daniel. Eu participei de todos os departamentos da igreja. Criança, adolescente e jovens. Eu fui batizado no estado do Rio de Janeiro, em 1989, com o Espírito Santo, com 8 anos de idade. Só que eu fui um rebelde que com 13 anos de idade, eu saí da igreja pela primeira vez. E quando eu saí da igreja pela primeira vez, eu já caí nas drogas. Eu fui usuário de drogas dos meus 13 anos aos meus 21 anos de idade. E voltei para a igreja, me casei, alcancei ministério, me formei, eu dou aula, conquistei. Só que eu tive imaturidade e a infelicidade, o descuido de sair da igreja pela segunda vez. E quando eu saí da igreja pela segunda vez, eu caí foi no crack. E o crack, ele consumiu quase 10 anos da minha vida. Eu fiquei internado em centros de recuperação para dependente químico por 6 vezes. Totalizando todas as minhas internações, dá mais de 3 anos e meio só internado. Quando eu não ficava internado, eu vivia pelas ruas, ou durante algum tempo eu morei no porão da casa da minha mãe. Eu não tomava banho, eu não cortava cabelo, eu não fazia barba. Por muitas das vezes eu pegava coisa no chão para comer, eu comia comida no lixo. Eu não acreditava que um dia eu ia ficar de pé. Eu tinha um pedaço de espelho e eu olhava para mim mesmo e eu dizia: você nunca vai vencer o crack. Você nunca vai ficar de pé. Você nunca vai ser um pai para tua filha, você vai ser um marido ou você vai ter filhos novamente. Você nunca mais vai conseguir pregar. Você é uma pessoa que perdeu para o crack. Eu não acreditava que eu ia vencer aquela droga um dia. E a minha família não acreditava mais que eu ia ficar de pé. Os crentes não acreditavam que um dia eu ia ficar de pé novamente. E a minha esposa, uma certa feita, ela fazendo uma campanha de oração da 11 à meia-noite, a minha filha, ela acompanhava a minha esposa. E a minha filha, hoje ela tem 15 anos, ela ainda pequena, aprendendo a ler e escrever, ela sempre ia com um pedacinho de papel, uma caneta, ou então ela pedia para o pastor, ou pedia para alguém, e ela chegava naqueles pedidos e fazia assim, ó: Deus, não deixa meu pai ficar com fome na rua, não deixa meu pai passar frio, não deixa meu pai tomar chuva, não deixa as pessoas fazer mal para o meu pai, traz o meu pai de volta para casa. E às vezes ela fazia aqueles desenhos de criança, ela fazia um desenho de uma igreja, ela colocava ela bem pequenininha no meio, eu de um lado, a mãe dela do outro, como se nós estivéssemos indo para a igreja. E um dia ela pegou e a minha esposa achou uma carta dela, e na carta a minha filha dizia assim: Jesus, parece que o Senhor já esqueceu quem é o meu pai, mas eu vou lembrar o nome dele para o Senhor hoje. O nome do meu pai é Daniel Paz. Traz o meu pai de volta para casa. E ali naquela busca, eu não acreditava que eu ia ficar de pé. Talvez o inferno, ele ficava me rodeando, dizendo: eu vou tragar a tua morte, você vai morrer nessa droga, você nunca vai ficar de pé. Só que o Jesus, que é o poderoso eu sou, estava lá nos céus, dizendo assim: vai morrer no crack coisa nenhuma, eu vou colocar ele de pé, ele vai pregar a minha palavra, ele vai ser testemunho de milagre e o meu nome vai ser glorificado. E hoje, até mesmo quando eu estou andando na rua, igual um dia desses, uma irmã, ela me parou na rua e disse assim: Daniel, eu acordei tão desanimada, eu acordei frustrada, porque os meus filhos nunca saem das drogas, mas quando eu te vi passando na rua, o Espírito de Deus, ele já foi me renovando, e eu estou voltando para minha casa agora, declarando que eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai hoje com os céus abertos para casa. Eu acredito na libertação. Tem mulheres que estão aqui adorando a Deus, mas a sua família toda não está, não tem problema. As portas dos céus, ela alcançou a tua família, ela vai salvar quem acredita. Erga as mãos e adora. Oh, glória. Aleluia. E hoje eu vivo por todo esse Brasil, com propostas e com promessas até para ir para fora do país. Sabe por quê? Por causa apenas de um nome. Só um nome. E esse nome tem poder. Oh, glória. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Oh, glória.
Olha só que coisa linda, eu encerrei aqui. Mas você pertence a um povo que precisa apenas de um nome. É a política que vai te colocar desespero? Que vai fazer pessoas, os crentes, perder o sono? Se a gente depende apenas de um nome. Pastor, eu geralmente Glória a Deus, aleluia. Ô glória, com a permissão do pastor, eu quero dizer aos irmãos, eu vou fazer um pedido, depois desse pedido eu vou fazer uma pergunta e a gente encerra, é rápido. Tá ali o Eric, ele sabe muito bem desse trabalho que eu vou, não é eu o idealizador do projeto. Eu participo, já fui por 5 vezes numa obra missionária que vai todos os anos para o sertão do Nordeste. O Nordeste que a gente vai não é o Nordeste da picanha. Tá? Já fica bem claro isso. É o sertão, é os lugares bem remotos. É o Nordeste onde eu vejo muita miséria, muita fome. Só para os irmãos terem uma ideia, eu não vou contar tantas experiências, porque eu já até passei do horário, e me perdoe. Para os irmãos terem uma ideia, nós fomos num lugar esse ano que se chama Paraibano, no Maranhão. Em Paraibano há um índice muito alto de abuso e de prostituição infantil. Parte das meninas de 12 anos em diante já são mães, e mães solteiras. É criança que é mãe de criança, por conta dessa monstruosidade. Depois nós fomos para um lugar que se chama Serra do Inácio, no Pernambuco, fica na divisa com Piauí, é um dos piores lugares que eu já fui na minha vida. É um lugar afastado de tudo. A água é muito escassa, é uma miséria. Para os irmãos terem uma ideia, nós fomos fazer uma oração dentro de uma casa, dessas casas de barro, né? É pau a pique, que chama... É casa de barro, né? E dentro dessa casa tinha uma bacia no meio da casa. E eu, com toda a simplicidade, eu cheguei para a mulher, para a irmã que foi pedir oração, e eu falei para ela, o que vocês fazem com essa água? Ela pegou e falou, aqui a gente lava o rosto, higieniza a boca, lava a louça, lava a roupa, tudo com a mesma água. Eu não estou querendo comover os irmãos, mas tinha uma carne pendurada na casa, com um cheiro horrível, cheio de mosca. Que era uma carne lá que eles iam almoçar. Tem um missionário que faz um trabalho lá, que ele conseguiu levar água para aquele lugar, e é uma água até difícil, porque alguns dos missionários que beberam aquela água passaram mal. Mas é o que ele conseguiu para aquele lugar, porque no começo do projeto dele, ele conseguia dar banho nas crianças uma vez por mês. Hoje essas crianças tomam banho uma vez por semana. Eu fui voluntário no banho das crianças. As mulheres auxiliavam as meninas, os homens os meninos, sendo que a gente esfregava a orelha deles, o pescoço, as mãos, as axilas e os pés. Só que eu ali esfregando aquelas crianças, porque é um banho rápido, eu percebi que a sujeira daqueles meninos não saía. E depois eu fiquei perto daqueles meninos e eu percebi também que o cheiro daquelas crianças não saía. E era difícil ficar perto deles, não por conta de nós. É porque eles meio que não têm aceitação com pessoas de fora. Quando a gente chegou, eles correm, eles cobrem o rosto, eles jogam pedra, é uma situação difícil. E eu falava com Deus que eu estava agoniado, uma angústia por causa daquela situação. E quando eu cheguei em casa, eu abracei a minha filha, que hoje tem 15, o meu filho tem 5, eu abracei os meus filhos e falei, Deus, obrigado porque o Senhor me deu condições de dar dignidade para os meus filhos. E o que acontece? Esse mês que agora, esse ano de 2023 que se avizinha, esse projeto vai novamente para o Nordeste. Eu preciso só de algumas coisas para serem resolvidas, para mim estar indo pela 6ª vez.
E dentro disso, como minha vida é muito corrida, eu cheguei de viagem, não parei ainda. Estou com visita em casa, não consegui nem atender a visita. Geralmente eu sempre levo nas igrejas a trufa, não deu tempo de fazer nada. Eu passei numa casa de doce, o Eric estava comigo. Eu comprei um chocolate baratinho lá naquela casa de doce e eu vou estar lá fora. E eu não vou colocar preço, você vai dar seu preço e você vai pegar quantos você quiser, seja no cartão, no Pix, no dinheiro, e vocês vão estar nos ajudando a fazer uma obra como essa. Se eu não for, a probabilidade é muito grande de eu ir, nós vamos investir em missões. Missões ainda é o coração da igreja. Então, se os irmãos puderem, nos ajude, vocês vão estar semeando numa terra fértil, eu sou uma terra fértil, você pode comprar à vontade, que comigo nessa noite você vai colher, nem que seja calorias, mas alguma coisa você vai levar para casa. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta e agora encerra. Eu quero conhecer nessa noite. Se tem alguém, você só vai levantar as suas mãos para mim te conhecer e você vai se tornar meu amigo. Se tem alguém em nosso meio que está afastado ou não confessou a Cristo ainda como teu Salvador, levanta as suas mãos que eu quero te conhecer e te dar uma boa noite. Tem alguém aqui no nosso meio? Eu estou vendo uma mão erguida ali. Oh, glória. Tem mais alguém? Outra mão erguida ali. Tem mais alguém que está afastado ou não confessou a Cristo ainda como teu Salvador? Eu vou falar uma coisa aqui, os irmãos não fiquem tristes comigo. Dentre os humanos, entre os seres humanos, aqui hoje, não tem ninguém mais especial do que essas duas irmãs. Não tem. Entre os humanos, não. Porque a presença dessas irmãs é para coroar a nossa noite. Não é, pastor? Eu quero fazer uma pergunta. Nem deu tempo. Ô, glória. Ô, glória. Essa outra jovem quer voltar para Jesus hoje? Eu sei que você quer. Dê esse passo hoje. Ô, glória. Vale a pena. Vale a pena. Pagar o preço. Quem vai orar por elas vai ser o pastor, a irmã. Obrigado, desculpa se eu passei do horário. Não, vocês que pagam esse preço. Pastor, o senhor que vai orar por essas ovelhas, Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus também por um casal muito especial que está aqui nessa noite. Os meus vizinhos, o Dimas. Dá um sinalzinho com essa mão, Disma. Disma e Lucinda. Nós somos vizinhos há muito tempo. Também não são crente ainda. Quer aproveitar e aceitar Jesus hoje também, Senhor? Vem para frente que nós vamos orar. E Deus vai escrever seu nome no livro da vida. Quer aceitar Jesus também? Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Deus marcou um encontro contigo nesta noite. Vocês têm essa oportunidade. Quando nós oramos, o nome de vocês vai ser escrito no livro da vida. Amém? Você quer aceitar Jesus também? Vem para frente. Venha para frente aqui. Não perca esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é bom, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Se você não quer aceitar Jesus hoje, as portas da igreja estão abertas. Não fica só nessa vez não. Continua vindo aqui, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Ele é meu vizinho. É a primeira vez que estou vendo ele na igreja. Estou muito feliz pela vida do casal. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar por essas vidas que voltaram para Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Como que é o nome dela mesmo? A Jaqueline está aceitando Jesus e a Daiane está voltando para Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus de poder, Deus de grande glória, quero te louvar, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estar aqui apresentando essas vidas, Pai, que está voltando para, Senhor, voltando para ti, aceitando o Senhor, confessando publicamente o seu nome.
Deus, escreve seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, Senhor, dá força, dá graça, para que eles possam, Senhor, ficar firme na tua presença. Deus, tem de misericórdia, ajuda, Pai. Os dias são difíceis, mas o Senhor é aquele que ajuda, o Senhor é aquele que dá graça. Pai, abençoa também o Dimas e a sua família, para que ele possa continuar voltando aqui para a tua casa, ouvir a tua palavra. Deus, nós te pedimos essa benção, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu declaro nessa noite que a tua vida está nas mãos de Deus. Ele está vivo, aleluia. Glória a Jesus, assente dando glória a Deus. Já estamos aqui indo para o encerramento desse segundo dia. E a gente aqui está vivendo e vendo que Deus está operando em nosso meio. Saia daqui de posse de vitória. Já quero estar aqui agradecendo a missionária Simone, juntamente com as irmãs que vieram aqui adorar o Senhor. Missionária Paula, missionária Débora, dirigente ali do Círculo de Oração da Catedral. Todas as irmãs que acompanharam ela nessa noite. Não vou agradecer a Xênia, porque ela vai estar amanhã, né, Xênia? Mas amanhã a gente dá um encerramento com ela aqui novamente. Os nossos obreiros, visitantes, irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, amém? Os irmãos que estão saindo aí, tem uma cantina abençoada, não deixe de passar por lá e abençoar a obra do Senhor. Estaremos aqui a partir das 18h30, aqui encerrando a festividade, conto com a presença dos irmãos em nome de Jesus, amém? Já devolvo a direção do trabalho, o pastor está fazendo o encerramento desse trabalho. Deus abençoe, igreja. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amanhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Amém? 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 10h45, ensaio com os adolescentes. E às 17 horas, ensaio com os jovens. E às 18h30, o encerramento da festa com as irmãs. Amém? Vamos colocar em pé, agradecer ao Senhor por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Amém? Estaremos orando, agradecendo ao Senhor, e o evangelista José Antônio estará entregando as bênçãos apostólicas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este privilégio maravilhoso a qual o Senhor concedeu a cada um de nós, de estarmos aqui, Jesus, reunido em teu nome. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado porque o Senhor realizou uma grande obra aqui nesta noite. Nós somos gratos por tudo que vimos e ouvimos aqui. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa ir na frente, abrir um caminho para os teus servos, tua serva, voltar em paz para os seus lares. E que esta glória, que essa Shekinah, os seus familiares possam sentir essa graça, a qual toda a igreja sentiu nesta noite. E nós somos gratos por este privilégio e te louvamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Saúde os irmãos capazes do Senhor. Graças a Deus, estenda as suas mãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, esteja com a amada igreja hoje, para sempre. Todos digam. Amém. Todos digam. Amém. Está terminado no nome santo do Senhor Jesus.